Pô, que demais. E quando é que tu saiu da RBS daí? Eu Foi saí março de 21. março de 21. E qual foi a 3 anos. E foi uma decisão tua, né? Tô 100%. Pra abrir o canal no YouTube. E tu não ficou com um pouco de medo, assim, um receio? Eu já tinha um canal já, porque enquanto eu estava na RBS, eu já tinha na estava pandemia. fazendo canal. Na pandemia. Na pandemia eu comecei a fazer umas coisas e tal. Mas eu comecei a ter... cara, eu comecei a ter uns... não sei se é... Não é depressão, mas é uns gatilhos, assim, de que não vinha me fazendo bem, que era... que lá tava me deixando deprimido, assim, sabe? O negócio de trabalhar com torcida, então foi muito tempo trabalhando com torcida, e aí lidar com a torcida, aí começa uma parada. Eu comecei a ter meio que fobia de multidão, assim, não querer estar em multidão, as pessoas me olhar e te reconhecer. Me reconhecer, querer tirar foto, mas essa ainda ok, mas assim, era uma coisa que, tipo, fala pra ele, não sei o quê, e era muito bélico, sabe? E era um momento que, no final, né, que o Grêmio já não era uma máquina, como era 16, 17, 18. Então foram 3 anos maravilhosos, 4 anos, assim. E aí, quando eu saí em 21, o Grêmio não tinha caído, né? O Grêmio cai no final de 21. Mas ali 20, o Grêmio já não é ele até vai à final da Copa do Brasil. Mas assim, o Grêmio toma um rodeão do Flamengo, eu tava até no Maracanã. Então, tipo, são resultados que a torcida começa a cobrar dos caras através de ti, tá ligado? E eu comecei a pegar esse peso muito pra mim e eu comecei a ficar muito mal, assim. Então, enfim, não fazia terapia ainda e tal. Então, aquilo tava me deixando muito mal. Mas muito mal mesmo, assim. Hoje eu vejo como eu tava mal, assim. Como aquilo... Tu pega a carga, né? Muito. Pegar muito mesmo, assim. Eu sou um cara muito dessa parada de energia e tal. Então, aquilo lá tava me fazendo muito mal. Era muita maldade, né? Como são as redes sociais hoje. Então, eu consegui muito, assim... Eu quem diga. 2021, eu tomei o hate. Foda. Cara, então, eu consegui sair... graças a Deus, assim, eu consegui sair dessa loucura que era, entendeu? E então a minha saída da RBS se dá muito por esse gatilho. Eu falei, cara, eu não aguento mais, assim, preciso sair daqui. Eu já não ia mais trabalhar feliz, já tava sendo um peso pra mim, era um fardo ter que ir. O próprio Bola nas Costas que eu adorava fazer, que era a âncora, que tava do caralho, que a gente tava indo super bem, aquilo lá já era meio que difícil pra mim. Embora eu me divertisse bastante, mas já não tinha o mesmo tesão e tal, mas ó, fazia com toda a gana e tal, porque, né, sempre fui muito profissional nesse sentido, mas não era, eu sempre acordava e ia feliz, assim, o pretinho. É que também, quando o momento do Grêmio tá bom, é outra coisa tu fazer um conteúdo, muito mais fácil, né? Tranquilo. Quando tá mal, realmente, tu pega mas, assim, uma carga, né? Era até o pretinho, sabe? Que não tinha nada a ver com futebol, já era um fardo pra mim, sabe? Já era difícil, já era maçante e tudo mais. Eu lembro que o Fetter até dizia, cara, tu tá bem e tal. Eu disse, cara, não tá mais legal pra mim, sabe? Eu não tô bem. Mas o fato de tu ir, a gente conversou com vários que passaram pra RBS, saíram de lá, e sempre falam com tu como referência de coragem, tipo o Careca. O Careca de Saber, o próprio Gamba, que tiveram aqui. Todos sempre, tipo, porque tu foi porque eu fui o primeiro. Exatamente. Exatamente. Porque quando eu acho que eu tive uma luz de ver o que estava acontecendo no mercado, né? Acho que teve um pouco disso também, né? De um feeling, assim, de tipo, sentir, cara... Porque eu lembro que eu batia muito na tecla do que estava acontecendo e os caras não me ouviam. Eu dizia, cara, tá acontecendo um movimento, as coisas... Tanto que o Bola, quando eu assumo a produção do Bola nas Costas na pandemia, porque assim, o Bola nas Costas era viver de debate, né? Sempre foi assim. E às vezes antes o Bola era uma vez por semana e era um convidado. Aí passou a ser diário, né? E aí eu passei a ser o âncora nos últimos 2 anos, assim, eu acho, que a gente tava lá. Que eu tava lá, aliás. E aí tem uma hora que da pandemia acaba o futebol e tinha que botar o programa no ar. E vamos falar do quê? Aí eu assumi a bronca. Eu falei assim, cara, nós vamos botar aí eu comecei a botar um convidado por programa. E o convidado ficava conosco 40 minutos, 50 minutos. E o resto a gente falava da pandemia, o que estava acontecendo, tudo mais. E aí quando eu pego pra mim, cara, eu percebi que a minha agenda era muito sinistra, velho. Eu botei desde o Tafarel, lá, sei lá onde.
Aí, cara, botar todo mundo, cara. Botei... Mas era home office daí? Home office. Ah, sim. Aí eu na minha casa, cada um na sua casa e tudo mais. Mas eu fazia a produção disso e eu era o apresentador. Então, tipo assim, eu tinha uma pica pra mim. Eu falei, cara, eu sou apresentador. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Tá ligado? Eu peguei o programa, botei debaixo do braço. Falei assim, agora nós vamos fazer o programa andar. E o programa começou a fazer assim, ó. Porque acho que era um programa na pandemia que ainda falava de futebol, porque a gente tinha um convidado. Cara, botamos o Muricy, que era impossível falar com o Muricy. Botava o Tafa. Cara, a gente fez umas coisas sinistras nessa época. Eu lembro. E aí nós botamos todo mundo no ar e o programa começou a fazer. E tava subindo absurdo. E começou a bombar a internet. Porque as pessoas ficavam em casa, não ouvia rádio e coisa. Sim, sem jogo. Sem o jogo. Aí então a gente tinha com a nossa câmerazinha em casa. Começou, cara, os números começaram a subir absurdo no YouTube. E aí eu era o âncora, eu comecei a falar do meu canal. Porque eu já tava meio que fazendo essas coisas, não migrando, porque eu ainda não tinha decidido sair, não tinha batido o martelo. E ninguém tinha me dito que eu não podia fazer. Então eu comecei a trabalhar por mim, né? Comecei a fazer o meu canal e falava, cara, mas eu não falava assim, aproveitar. Eu, de fato, ia fazer uma live às 7 horas, quando acabava o Pretinho, e eu avisava, hoje eu vou fazer uma live com o André Lima, tá? Só pra avisar, tá? E fazia, e trabalhava. Cara, eu trabalhei pra cacete na pandemia, né? Então eu fazia 2 lives por semana e mais todos os programas da rádio. Porra, imagina. Então, cara, o canal começou a... Eu peguei um canal do zero e começou... Quando sai da RBS, acho que tinha uns 35 mil inscritos. Depois explodiu rapidão, né? E aí quando sai, eu faço a série e o canal vai assim... Agora tá com 430. Imagina. Tipo, em 3 anos, com 400 mil. Pô, é muita coisa. É muita coisa, entendeu? Então, tipo, eu acho que tem um usar da máquina, mas eu não usei ela propósito, porque o objetivo não era sair quando eu comecei a fazer as coisas. Aí eu comecei a ver que tinha uma parada acontecendo, eu falei assim, eu vou viver isso aqui, cara. Isso aqui é muito mais legal. Eu não tinha hate, ninguém me enchia o saco. Ainda, ninguém Agora de vez em quando. Cara, mas sabe que a minha vida não tenho mais, cara. Isso... Tu não dá bola? Tipo... Não, cara, mas tem muita... Mas eu não leio mais. Entendi. Tipo, é melhor, o Twitter, né? por exemplo, eu não leio. Não, Twitter... Que é onde tem os haters. Não, Twitter eu não leio. Cara, comentário do YouTube tem... YouTube é melhor, os comentários são melhores que o do Twitter. São melhores. Mas assim, não, mas não me atinge. Eu não sei, cara. Cara, minha vida é melhor. Resumidamente, minha vida é bem melhor. O do hate que eu ia te perguntar um negócio, tipo, o negócio da carne crua lá, aquela brincadeira. Sim. Tipo, no começo tu ficava bravo ou sempre foi? Nunca fiquei bravo. Eu como carne crua desde que eu nasci. Porque lá não é marketing, zero marketing. Zero. O pessoal acha que é marketing, né? Eu como carne daquele jeito desde sempre. Pode chamar minha mãe aqui pra ver. Sempre eu comia crua, cara. A minha mãe tava fazendo, ela cortava uma carne e eu comia crua. Nunca, sempre fui assim, sempre. Marketing nada. Só que, cara, eu tava fazendo e eu gosto de carne crua, comecei a fazer desse jeito. Só que viralizou por causa do que o Kahneman falou, exatamente. Tem que tomar antiparasitário. E aí o Sotigol cortou essa parte e o negócio explodiu, entendeu? E é claro, aí tu, daí é só um idiota não usar isso a favor, né? Claro. Aí vai do... Viralizou um monte. Mas zero marketing no início. Não, hoje é, né? Hoje é porque, cara, já tive linha de carne. O pessoal fala do teu assado pela carne crua. Muito também. São as duas coisas que bombam. Tipo, o conteúdo, é legal, as entrevistas, mas o Duda faz carne crua e tal. Tudo certo. Tudo certo. No Instagram eu boto lá, tipo, entrevista fazendo carne crua. E tá tudo certo. Usa disso pro teu bem, tá certo? Por que não, né? Tá, eu tenho uma coisa antes que eu quero te perguntar, antes de tu falar da tua saída da RBS. Porque tu disse que tu ficou uma semana lá, né? Isso. Em Buenos Aires. Hoje tu é casado, tem família. Tu já era casado nessa época? 2007? Porque eu acredito que isso é uma coisa que, pra alguém que trabalha assim com jornalismo, ter que conciliar família e também trabalho é uma coisa bem complicada. Então, não era casado, bem complicado. Porque seria bem complicado. Mas assim, pra quem tá começando... É festa. 25 anos eu tinha. Não, claro. Fala sério, velho. Não, 3 meses na Argentina cobrindo Boca, o River, o Arsenal de Sarandi, o Lanús, escolhe. Mas são períodos da nossa vida que a gente tá disposto a isso, né? Sim. E hoje tem uma família, tem um filho. Eu acho que dentro do jornalismo esportivo eu consegui ter todas as experiências que eu queria ter, né? Cobertura de Copa do Mundo, grandes conquistas da dupla Grenal,
trabalhar num veículo de ponta, nos principais do estado. Eu consegui. O que eu queria, eu consegui. Né? E era o momento de me desafiar. Então, vamos lá. Vamos virar a chave, preservando o lado pessoal, que era algo que eu sempre priorizava, que era preservar o lado pessoal, ter uma vida. E, ao mesmo tempo, aproveitar e fazer essa imersão na internet, no mundo digital e tudo mais. Que ainda tenho saúde pra isso, né? Afinal de contas. Sim, pô, novo ainda. Vai voar agora na internet. E a saída? A saída então foi por conta disso. A saída foi por conta disso, cara. Ir pra internet, uma qualidade de vida. Eu até posso contar a história aqui pra vocês. Eu já contei essa história. Eu contei essa história nos podcasts que eu participei e tudo mais. Eu, em setembro de 22, decidi que eu ia sair. Setembro de 22, eu vou sair. E aí eu chamei muitas pessoas que eu confiava, pessoas próximas, dividi, conversei, ok? Vamos montar um projeto e vamos sair. Vamos entender a nova realidade que vai estar ali se apresentando para ti. Vamos montar um projeto e vamos em frente. E foi isso que eu fiz. Desde setembro, estruturei todo o canal. Todo o canal foi estruturado. Montamos a ideia do canal, o que eu queria. Eu lembro da primeira reunião no Tag Felipe, com a equipe lá que eu fechei, as pessoas próximas a mim. Uma das pessoas vocês conhecem muito bem, né, que era o cara que sempre foi meu braço direito, homem de confiança, a pessoa que eu mais dividi esse processo. Um extraordinário jornalista, hoje não apenas jornalista, mas também transitando, fazendo uma transição como humorista, que tem um potencial gigantesco. Hoje ele é produtor do Pretinho Básico, que é o Rafael Gomes. Pô, sim. E a primeira coisa que eu falei pra ele foi: eu não quero, cara, trabalhar com hard news, factual e informação. Vamos estruturar um projeto aqui que não dependa do noticiário factual, não dependa do hard news. Vamos estruturar algo nesse sentido. E aí a gente começou a pensar. Aí isso volta um pouco na tua pergunta lá no início pra mim, né? A coisa do distanciamento, da notícia. E eu explico pra ti rapidinho isso. Se eu fosse por essa vertente, eu ainda continuaria tendo uma vida extremamente pesada e sendo refém da informação. E sendo refém daquilo que está acontecendo com a dupla Grenal. Claro. Termina o jogo, eu preciso gravar um vídeo. Termina o jogo, eu preciso dar uma opinião. Isso é. Tô aqui com vocês. Estoura uma notícia. Sei lá, Grêmio contratou... Sei lá, escolhem um jogador. Cavani, agora o Cavani. Cavani, Michael, Rocher. Rocher, vai lá. Preciso gravar um vídeo. Sabe? Não nessa instantaneidade, mas eu preciso estar atento permanentemente. E eu continuaria tendo a mesma rotina que eu vinha tendo. Então essa foi uma escolha minha. Tu percebe que casa as duas coisas, né? Eu já tinha um certo distanciamento com a informação e não era algo que eu queria, porque não ia me dar essa leveza de eu poder sábado, domingo e feriado, de alguma maneira, fazer as coisas que eu quero fazer sem depender do jogo, do resultado e tudo mais. E as pessoas ainda me perguntam: tá, quando é que tu vai voltar a falar sobre o jogo, analisar o jogo? Cara, eu quero te ouvir falando sobre o Grêmio, sobre o Inter, o que aconteceu, tu passou um bom tempo da tua vida fazendo isso. Em breve, tá? Mas por enquanto não. Talvez ali na frente sim, mas por enquanto não. Porque essa exigência foi justamente algo que eu não quis para o momento. E vocês percebem que isso vai me exigir demais. Com certeza. Né? Demais. E vocês sabem como funciona para vocês. Exatamente. Vocês sabem como funciona para vocês. Vocês não podem perder nada. Nada. Absolutamente nada. E eu sei perfeitamente como é essa rotina e o que eu não quero dessa rotina. Entendi. Então foi isso que me levou a essa... O podcast da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio.